Telescópios, tanto espaciais quanto terrestres, ampliam a visão humana para observar as maravilhas do cosmos. E não é de se surpreender que os cientistas enviem telescópios espaciais ao espaço, não apenas desde o telescópio espacial James Webb. Mas quem pensa que no espaço se está praticamente seguro e que não há perigos para esses telescópios lá, está enganado. Na verdade, várias pequenas ameaças colocam James Webb e equipe em risco. Assim, tanto o telescópio espacial James Webb quanto o telescópio Gaia da Agência Espacial Europeia foram atingidos pelos chamados micrometeoroides. Mas espere, o que são micrometeoroides? Não devemos confundir esses com meteoritos ou meteoros? Meteoroides são pedaços de rocha que permanecem fora da atmosfera de um planeta, ou seja, no espaço. Eles costumam ter o tamanho de um grão de areia e são incontáveis entre os planetas. Meteoros são meteoroides que queimam na atmosfera terrestre. Já os meteoritos são pedaços de rocha que não queimam completamente, mas atingem a superfície da Terra. No dia 25, em 25 de dezembro de 2021, o telescópio espacial James Webb iniciou sua missão como o observatório espacial mais moderno da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço até agora. Nos meses seguintes, ele passou por uma fase complexa de preparação para observações científicas, que, apesar dos desafios, transcorreu de forma notavelmente tranquila. Durante esse período, o telescópio já sofreu 4 pequenos impactos mensuráveis de micrometeoroides que estavam de acordo com as expectativas anteriores e ocorreram cerca de uma vez por mês. Esses primeiros impactos puderam ser corrigidos em grande parte por ajustes nos espelhos. Entre os dias 23 e 25, entre 23 e 25 de maio de 2022, houve um impacto significativo no segmento C3 do espelho principal hexagonal de 18 partes revestido de ouro. Esse incidente superou significativamente as previsões anteriores de degradação e os testes em solo da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço. O impacto do micrometeoroide causou uma deformação na parte do espelho atingida. Para medir a qualidade de um espelho, os cientistas usam o chamado erro de frente de onda. Quanto menor esse valor, melhor é a superfície do espelho. Antes do impacto, esse valor era de 56 nanômetros. Isso é cerca de 1000 vezes mais fino que um fio de cabelo humano. Assim, era tão bom quanto em outras partes do espelho. Após o impacto, subiu para 258 nanômetros, indicando deterioração considerável. Os engenheiros reagiram rápido e, ajustando habilmente o espelho, reduziram o erro total para 59 nanômetros. Esse valor é apenas um pouco pior do que antes do impacto e ainda está dentro do que o telescópio precisa para funcionar. É como se os engenheiros tivessem encaixado uma peça de quebra-cabeça levemente torta, de forma tão habilidosa que a imagem geral mal foi afetada. Essa solução rápida e eficaz mostra o quão bem a equipe está preparada para esse tipo de incidente e como o telescópio foi projetado de forma flexível. Após o impacto, a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço intensificou seus esforços para entender melhor o ambiente no ponto de Lagrange, 2 a cerca de 1,5 milhão de quilômetros da Terra, e avaliar os efeitos de longo prazo dos micrometeoroides no telescópio. Embora James Webb tenha sido projetado para uma missão de 20 anos no espaço, com base no consumo de combustível, ainda não está claro até que ponto impactos repetidos de micrometeoroides podem afetar sua vida útil. A equipe da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço agora está trabalhando em modelos aprimorados para prever melhor a frequência e os impactos de tais eventos. Eles investigam se o impacto de maio de 2022 foi um evento raro, esperado apenas a cada alguns anos. Ou se o telescópio espacial James Webb é mais suscetível a danos por micrometeoroides do que os modelos prévios ao lançamento previam. Uma atenção especial é dada a possíveis perigos futuros, como a passagem por nuvens de partículas do cometa Halley nos anos de 2023 e 2024. O Escritório de Ambiente de Meteoroides da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço no Centro Marshall, em Huntsville, Alabama, modelou o risco de impacto do Halley para o James Webb.
Como possível medida de precaução, a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço considera limitar a orientação do telescópio em direção a áreas com taxas e energias mais altas de micrometeoroides, especialmente na direção do seu voo. Apesar do desafio, a equipe do telescópio James Webb segue otimista. Mas não foi só o James Webb, o telescópio espacial Gaia da Agência Espacial Europeia também foi atingido por um micrometeoroide. Essa missão existe desde 2013 e tem como objetivo observar bilhões de estrelas na Via Láctea para criar um mapa 3D da galáxia. As estrelas são localizadas com base em seus dados de posição, temperatura e tamanho, de forma que, com simulações ou com programas muito complexos, é possível criar um mapa 3D da nossa Via Láctea. Esse impacto, embora fosse basicamente esperado e levado em consideração, revelou-se problemático devido à sua alta velocidade e ao ângulo de colisão especialmente desfavorável. Ele danificou a cobertura protetora do telescópio e criou uma pequena abertura por onde entrou luz difusa indesejada. Mesmo sendo só 1/1000º da luz solar direta na Terra, essa luz já bastou para afetar os sensores sensíveis de Gaia e comprometer a precisão de suas medições. Os engenheiros enfrentaram o desafio de minimizar os efeitos desse dano sem ter acesso físico à espaçonave distante. Enquanto ainda trabalhavam em soluções para esse problema, Imai enfrentou outra falha grave. A eletrônica que controla um dos 106 sensores dispositivo de carga acoplada da câmera de bilhões de pixels da Gaia falhou. A primeira falha desse tipo em mais de uma década de operação. O sensor afetado era crucial para validar detecções de estrelas e sua falha causou várias detecções incorretas. Ao mesmo tempo, Gaia sofreu uma das maiores tempestades solares em 20 anos, o que pode ter contribuído para a falha do hardware antigo, e desencadeou auroras espetaculares ao redor do globo. Essa infeliz sequência de eventos levou a um aumento massivo na quantidade de dados que a espaçonave enviou para a Terra. Gaia normalmente transmite 25 GB por dia, mas após o erro, chegou a 50 GB em alguns momentos. Os sistemas terrestres da Agência Espacial Europeia ficaram temporariamente sobrecarregados com tantos dados. Em uma ação concentrada, equipes do Centro de Controle European Space Operations Center e do Centro de Astronomia da Agência Espacial Europeia trabalharam juntas. Especialistas da Airbus Defence and Space e do Consórcio de Processamento e Análise de Dados colaboraram em soluções. Eles ajustaram os valores limite do software de detecção de estrelas da Gaia para reduzir drasticamente o número de detecções falsas. Apesar dos desafios, engenheiros usaram a perturbação para reajustar pela última vez o foco das ópticas dos telescópios gêmeos da Gaia. Como resultado desses esforços intensivos, a Gaia agora produz alguns dos dados de maior qualidade desde o início de sua missão. A espaçonave, que originalmente foi projetada para uma vida útil de até 6 anos, agora continua seu trabalho inovador de mapear nossa galáxia com precisão aprimorada, já em seu 11º ano de operação, e demonstra de forma impressionante a robustez de seu design e a expertise das equipes da Agência Espacial Europeia em lidar com desafios inesperados no espaço. Mas não é apenas o telescópio espacial Gaia ou o telescópio espacial James Webb que orbitam um ponto L2 do sistema Terra-Sol. Outros telescópios, como o Espacial Euclides e futuramente o Nancy Grace Roman, também ficarão nesse ponto do sistema Terra-Sol que economiza combustível. O risco de ser atingido por micrometeoroides é naturalmente muito alto. Portanto, os telescópios já são projetados considerando esse conhecimento. E não precisamos nos preocupar muito que, no futuro, não receberemos imagens incríveis do James Webb, Gaia, Euclid, Nancy Grace Roman e companhia.